Olá, hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025 e nós estamos aqui para dar continuidade à gravação dos nossos estudos bíblicos. Estamos entrando hoje no capítulo 6 de Esther. Meus três recadinhos de sempre. O primeiro deles, você precisa fazer uma leitura completa da escritura de ponta a ponta, uma leitura sistemática. Para isso você precisa de um método, e o método importa porque nossa vida é muito corrida, nosso dia a dia tem muitos afazeres. Então, quando você tem um método, ele te ajuda a se organizar para que você possa ler a Bíblia inteira. Eu te aconselho o uso da Bíblia 365, que é o método que eu utilizo, mas você pode escolher o método que você achar melhor. Mas o mais importante é que você faça a leitura sistemática. Eu já disse várias vezes e tenho repetido, a Bíblia não é uma série de histórias conectadas, ela é uma única narrativa. E para que você possa compreender essa única narrativa, precisa ler o texto de início a fim. Meu segundo recado é: estamos quase chegando ao final da leitura da Bíblia toda na PIB Castelo. Vão ser 1.109 estudos. E para isso, nós todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico. Então hoje vamos ler o capítulo 6 de Esther. Eu te aconselho, leia o capítulo inteiro, vá aos canais digitais da igreja, depois aprenda um pouco mais e tenha um pouco mais de informação sobre o texto bíblico. Por último, se você gostou desse estudo, dá lá um joinha, dá um like, como Lanuzzi sempre fala, e compartilha com as pessoas que você ama. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de estudo e vai colocar no seu feed, na sua página principal, mais estudos bíblicos. Além disso, ele vai valorizar esse tipo de estudo também para indicar para outras pessoas. Hoje nós vamos ler Esther, capítulo 6, de 1 a 14, vamos ler o capítulo todo, e eu vou ler na NVI, como eu sempre faço. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Ele foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, pois os dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que havia, desculpe, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Então entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordenam que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu diante de quem começou a sua visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. O título do estudo de hoje é Quando seus tempos estiverem difíceis. O estudo de hoje é para você quando seus tempos estiverem muito difíceis. Esther 6 representa um dos pontos culminantes do livro, onde a narrativa toma uma reviravolta dramática que nós começamos a acompanhar a partir do capítulo 4. Esse capítulo ilustra como Deus trabalha por meio de circunstâncias aparentemente ordinárias para cumprir seus propósitos, que são propósitos de redenção soberanos. Nós já vimos que a Bíblia é uma única narrativa. Esther é colocada em uma posição degradante no capítulo 3, nós vimos isso.
ela entra num concurso de beleza e sexo e é escolhida rainha, mas Deus usa essa circunstância terrível para cumprir seus planos. Isso não anula a responsabilidade de Esther, que assume a sua responsabilidade quando ela está nesses planos de assumir o risco de perder a própria vida em prol da salvação do povo judeu. Mas o livro mostra, o capítulo 6 mostra um dos pontos culminantes da narrativa. O que acontece? Qual que é a estrutura do capítulo? O rei não consegue dormir, nós vemos no versículo 1. Entre os versículos 1 a 3, nós vemos a leitura dos registros reais. Nos versículos 4 e 5, Amã chega ao palácio. Depois, no versículo 6, a pergunta do rei sobre quem deve honrar. Dos versículos 6 a 9, Amã assume que ele vai ser honrado. Entre os versículos 10 e 11, a execução da honra para Mardoqueu. E, no final, as consequências. O que acontece logo no início é uma insônia providencial. Nós vemos assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. A insônia de Assuero não é meramente um detalhe narrativo, mas uma demonstração da providência divina operando nos mínimos detalhes da vida. Deus trabalha através do que parecem ser circunstâncias completamente ordinárias, mundanas, uma noite de insônia, para preparar o palco para a libertação do seu povo. Essa é uma lição fundamental desse capítulo. Mostra como Deus governa a história não através de milagres, não somente através de milagres espetaculares, mas também através da coordenação soberana de eventos que são ordinários, eventos do dia a dia. A leitura das crônicas não era do próprio reinado, não era algo incomum na corte persa, mas o timing que isso está sendo feito aqui é muito providencial. Os livros estão sendo lidos, os registros estão sendo lidos exatamente no momento em que o povo judeu está sob essa tamanha opressão e que ora e jejua. E a mão invisível de Deus mostra que Mardoqueu não havia sido recompensado. Então, nos versículos 4 e 5, o que acontece? Acontece uma ironia divina gigantesca. Amã chega ao palácio com intenções homicidas com Mardoqueu. Ele quer matar Mardoqueu. Ele fez uma forca para Mardoqueu. Nós vimos isso no capítulo 5. E é exatamente nesse momento que o rei descobre que Mardoqueu nunca foi recompensado. Nunca foi recompensado por salvar a vida do rei, como nós vimos isso lá no capítulo 10, quando ele salva a vida do rei de uma conspiração entre os versículos 19 a 23, você pode ver isso. Essa convergência de eventos não é coincidência, ela é evidência da soberania absoluta de Deus sobre todos os aspectos da existência humana. E o que vai acontecer? Nos versículos 6 e 9, Amã chega cheio de si mesmo, revela um orgulho que vai preceder a sua queda, como o autor aos Provérbios diz lá em Provérbios 16, 18. Ele projeta seus próprios desejos na pergunta do rei. O rei pergunta para ele, lá no versículo 16, nós vemos, lá no versículo 6 nós lemos assim: o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã projeta todos os seus desejos nessa pergunta do rei e o orgulho simplesmente o cega o discernimento. Deus vai usar a própria arrogância de um ímpio para executar sua justiça. Veja o que eu acabei de dizer. Deus vai usar a arrogância de um ímpio para executar a sua justiça. A descrição elaborada que Amã faz das honras que o rei deve fazer, pensando em si mesmo, ele vai ter que executar para o seu inimigo. Amã vai ser humilhado entre os versículos 10 e 11. Ele representa um princípio fundamental, esses versículos representam um princípio fundamental de justiça divina. Aqueles que conspiram contra o povo de Deus acabam servindo aos propósitos divinos de forma involuntária. Quem conspira contra quem é servo de Deus acaba cumprindo os propósitos do próprio Deus para honrar o seu povo. Amã torna-se um instrumento de honra para Mardoqueu. Amã que quer matar Mardoqueu se torna um instrumento de honra. Amã que quer matar o povo judeu torna-se um instrumento de honra para um judeu. Então, isso mostra como Deus transforma até mesmo as intenções mais malignas em bênçãos para seus escolhidos. Essa intervenção completa da situação é uma característica clássica que a gente vê nos Salmos, é uma característica clássica que a gente vê nos Provérbios. Tome cuidado para não achar que isso sempre vai acontecer dessa forma. Nós vemos quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são colocados em risco de serem jogados na fornalha de fogo, eles têm essa ciência clara de que Deus pode pegar um evento
que um ímpio está usando e usar para a sua glória. Mas eles falam com toda clareza: ô rei, se Deus quiser nos livrar, ok. Se não quiser nos livrar, se ele não, vai ser ótimo. Se ele não nos livrar, nós estamos bem da mesma forma. Uma sólida compreensão de que Deus cumpre os seus propósitos. Qual que é o final dessa história aqui? E esse é um final bem chocante. Nós vamos ver Amã, entre os versículos 12 e 14, indo para casa, contando para sua esposa, contando para seus amigos o que vai acontecer, e que revela o desespero típico de um homem que teve o seu Deus jogado no solo. É isso mesmo. O Deus de Amã foi jogado no solo. O seu próprio orgulho, o seu próprio desejo de ser inflado e de ser sempre aplaudido, o orgulho dele é jogado completamente no solo. E quando alguém fica sem seu Deus, o que acontece é que não sobra nada. Amã perde totalmente a confiança porque ele confia somente na sua reputação. Diferente de Mardoqueu, que mostra desde o início a confiança em Deus, mesmo quando Deus não é citado. Lá em 4,14, Mardoqueu diz assim para Esther: por se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha, Esther, socorro e livramento vão surgir de qualquer forma. Nós vemos, portanto, a mão bondosa, poderosa e graciosa de Deus agindo de forma sobrenatural aqui. Por que eu disse que o estudo é quando seus tempos estiverem difíceis? Para que você ouça histórias como essa e confie que Deus age com providência. Os cristãos podem encontrar conforto profundo na verdade de que Deus trabalha até mesmo através das circunstâncias mais difíceis e aparentemente aleatórias para o bem daqueles que o amam. O capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus opera para o bem daqueles que o amam, para formar o caráter de Cristo em nós, para formar o caráter do Senhor em nós. Então Deus está operando, mesmo que as circunstâncias mesmo que as circunstâncias sejam circunstâncias difíceis, mesmo que você esteja com dificuldade de enxergar, mesmo que você esteja passando por um momento difícil. Nós também aprendemos muito sobre humildade versus orgulho. Há um contraste tão bizarro aqui entre Mardoqueu e Amã, e ele fornece uma lição atemporal sobre os perigos de um orgulho e sobre os benefícios de uma humildade genuína colocada diante de Deus. E esse estudo mostra, acima de tudo, que nós podemos ter perseverança em tempos difíceis. A experiência do povo de Deus em Esther oferece esperança para os cristãos que estão enfrentando perseguição ou adversidade. Deus permanece no controle, mesmo quando a sua presença não é obviamente visível. Mesmo quando a gente não enxerga Deus agindo diretamente, ele continua agindo. Esther 6 é um testemunho poderoso da providência divina operando através da história humana para trazer conforto ao meu coração e ao seu coração quando nós passamos por circunstâncias difíceis. O capítulo revela uma riqueza teológica absurda e a relevância contemporânea de um texto tão antigo. Ele nos ensina que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando nós não podemos vê-lo. Nós podemos ver que ele está executando a sua justiça e que a sua fidelidade vai prevalecer, não importa quão sombria as circunstâncias possam parecer. A mensagem central é clara: aqueles que confiam no Senhor podem ter certeza de que ele transformará até mesmo as situações mais desesperadoras em oportunidades para a sua glória e para o bem do seu povo. A autora que eu uso como comentarista aqui, que chama Joyce Baldwin, ela conclui esse estudo da seguinte forma do capítulo 6. A mão de Deus pode não ser vista, mas a sua assinatura está em cada página da história humana. A mão de Deus pode não ser vista, mas a sua assinatura está em cada página da história humana. Você pode ter confiança quando os tempos estiverem difíceis. Deus continua trabalhando, Deus continua agindo para cumprir os propósitos redentivos dele na minha e na sua vida. Deus te abençoe.